Olá, esse vídeo é para explicar sobre função com parâmetro. Primeiramente, o que é uma função? Uma função é um bloco de código que vai realizar uma tarefa específica. Ela é utilizada para agrupar um grupo de instruções que podem ser chamadas ou executadas ao longo do código. A gente sempre inicializa a função no início do código, e aí a gente pode usar em qualquer parte do código após essa função ser inicializada. E as funções são úteis porque elas ajudam a melhorar o código, porque elas organizam o código e você pode reutilizar essa função em outro código. Você pode reutilizar essa parte do código em outro código que você desejar fazer no futuro. E as funções, elas podem receber entradas, não, pode ser funções com parâmetros ou não, e podem ser funções com retornos ou não. Eu vou falar sobre funções com parâmetros. Uma função com parâmetro, ela é uma função que ela vai receber um ou mais valores como entrada para realizar uma tarefa específica. Por exemplo, some dois valores. Como é que a gente faria sem função? Número 1 igual int input digite um número para ser somado. Aí a gente faria o mesmo para o número 2. Aí a gente criaria uma variável chamada soma, que receberia número 1 mais número 2. E aí no final a gente printaria print o resultado da soma é. Então a gente faria digite o número a ser somado 7, outro número 3. O resultado da soma é 10. Então assim a gente faria sem o parâmetro, sem a função. Porém, vamos criar uma função que vai somar dois números. Primeiramente, a gente coloca o def, e aí a gente nomeia essa função. Def somar número. E vai receber como parâmetro número 1 e número 2. E aí, aqui dentro, a gente vai fazer soma igual número 1 mais número 2. E aí, a gente vai fazer o retorno. A gente vai retornar o valor de soma. E aqui, a gente vai fazer assim. A gente vai colocar soma, vai ser igual o resultado que vai vir dessa função. Então, a gente vai fazer assim. Soma igual somar número, a gente chama a função pelo nome dela, somar número, e aí a gente vai passar como parâmetro dois argumentos, né? A gente vai passar como parâmetro o número 1 e o número 2. Então, a gente coloca número 1 e número 2. Vamos ver. Digite o número para ser somado. 4, outro número 9. O resultado da soma é 13. Assim, a gente fez uma função para somar dois valores. E o legal disso é que fica mais legível o código, porque aqui você vai ver que nessa parte do código está somando número. É uma função chamada somar número. Um outro exemplo que eu vou dar agora é para multiplicar 3 números. É parecido com o primeiro, porém vai ser 3 argumentos. Como a gente faria isso sem a função? A gente faria número 1 igual int input digite um número. E aí a gente faria isso 3 vezes. 2. E aí a gente criaria uma variável chamada multiplicado, por exemplo. E aí a gente pegaria número 1 vezes número 2 vezes número 3. E aí a gente printaria print multiplicado. Vamos testar. Digite o número 5, outro número 10 e número 1. Resultado 50. A gente pode fazer uma função para multiplicar esses números. Como é que a gente faz uma função com 3 parâmetros? A gente coloca def, nomeia a função
multiplicado, por exemplo, multiplicar. E aí a gente faz número 1, número 2, número 3. Vai receber um parâmetro a mais. E aí a gente aqui dentro faz igual número 1 vezes número 2 vezes número 3. E aí a gente faz o retorno. O que a gente faz aqui? A gente coloca a função para multiplicar os números que vão ser inseridos pelo usuário. Então, a gente coloca número 1, número 2 e número 3. Dite o número 2, 6, 4. Aí aqui a gente fez uma função para multiplicar 3 números. Agora, uma coisa que é importante. A ordem que você coloca os argumentos vai importar quando você estiver com a função. Então, vou mostrar um exemplo disso. Nesse daqui, de calcular a potência. A base expoente importa, né? A ordem que você vai colocar. Então, vamos lá. Eu vou fazer direto a função. Def calcular potência. A gente nomeou a função como calcular potência. E aí, essa função vai receber base e expoente. Coloca aqui os dois pontinhos. E a gente vai colocar resultado igual base e expoente aqui. E aí a gente vai fazer um retorno de resultado. Agora a gente vai pedir para o usuário digitar. Base, a gente bota... Base pode ser float. Vou colocar float na base. E no expoente, eu vou colocar um int. Input, digite um número. Só que eu vou mostrar para vocês que a ordem altera o resultado. Então, vamos fazer resultado igual calcular potência. A gente vai colocar base e expoente como entrada. E aí a gente vai printar o resultado. Ó, algo interessante que a gente tem que ficar atento é que o nome das variáveis que você colocar dentro da função, ela não vai existir fora da função, certo? Então, se eu colocasse aqui, exemplo, vou mudar isso aqui para outro nome, valor, só para a gente testar. Se a gente colocar print valor, vai dar um erro que valor não foi definido, a variável valor não é definida. Aí tá o 30 porque eu já tinha testado antes, mas a variável não vai ser definida e vai dar erro. Mas a gente pode deixar o nome diferente dentro da função e fora, porque o que está dentro da função vai ficar só dentro da função, o nome da variável. E aí, agora a gente vai testar. Vamos testar. Digite o número 3, 5. Quando a base é 3 e o expoente é 5, o valor final é 243. Porém, quando é o contrário, expoente, base. Se a gente trocar o expoente, a entrada expoente pela base, a base vai virar o expoente e o expoente vai virar a base. Olha, digite o número 3, 5. O resultado vai ser diferente, vai ser 125. Ó, 3, 5. Então, a ordem que você colocar dentro da função vai alterar o resultado. Então, você tem que ficar atento em relação a isso. E aqui é um código que eu já tinha feito sobre calcular valor de pastéis.
E aí a gente vai fazer uma função, só que essa função vai receber apenas um parâmetro. Então a gente vai fazer def calcula valor e vai receber como parâmetro o sabor do pastel. E aí a gente coloca os dois pontinhos e a gente coloca dentro da função os valores. E aqui dentro a gente pode fazer valor igual a 0. E aí, para organizar esse código, a gente copia aqui, ó. A gente vai copiar essa parte do código, vai colocar dentro da função, só que a gente vai ter que mudar o nome dessa variável aqui. Valor pastel, pastel, pastel. E a gente vai fazer um retorno de valor pastel. Aqui, no lugar disso, a gente vai apagar. E aí a gente vai fazer assim. Aqui. O valor vai receber o valor da função, que é o nome da função é calcula valor, e vai passar como entrada o sabor. E a gente pode testar. Sabor frango. Deseja adicional? Sim. Deseja continuar fazendo seu pedido? Sim. Sabor calabresa. Deseja adicional? Não. Deseja continuar fazendo pedido? Não. E aí vai dar o valor. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo.